querida, eu queria que você se apresentasse, né? Contasse um pouquinho da sua história, da Leimar, né? Dos nossos amigos de Portugal. Super legal essa live. Se você puder falar um pouquinho sobre você, sobre sua experiência, né? Eu acho que vai ser super legal. Sim, olá. Então, eu sou a Cláudia, tenho 35 anos. Eu sou professora num centro de estudo, que é uma coisa que eu gosto muito porque estou rodeada de adolescentes o dia todo. E nós temos uma liberdade diferente do que na escola, não é? Portanto, temos muitos bocadinhos em que conseguimos conversar com eles, durante as férias, fazemos campos de férias, e então é assim, muito bom porque conseguimos ter uma conexão maior. E além disso, sou coach de adolescentes. Oi, perdão? E além disso, sou coach de adolescentes. Ah, sim, isso também. Mas me explica, aqui no Brasil, a gente não tem esse centro de estudos. Como é que é isso? Como é que é o centro de estudos aí em Portugal? Portanto, quando os alunos saem da escola, podem ir para estes centros de estudo, onde nós os ajudamos a estudar, tiramos dúvidas, ajudamos-os a fazer os trabalhos de casa. Ah, que legal. Isso é público? Isso é do sistema, é do governo isso ou isso é privado? É privado, sim. Ah, privado? Ah, tá. Não, porque assim, hoje mesmo meu irmão tá chegando, né, depois de 2 anos morando em Portugal, hoje, por acaso, ele tá chegando no Brasil, né? E meus sobrinhos estudaram aí em escola pública, amaram, né? Acharam super legal. E é diferente aqui do Brasil, né? Porque aqui no Brasil, a escola pública não é muito boa, infelizmente. Mas aí sim é muito boa, né? Então, meu irmão voltou com uma experiência tá voltando com uma experiência boa daí de escola pública, né? Por isso que eu estou perguntando. Bem, nosso tema hoje, né? É como os adolescentes, como agora nosso filho virou adolescente, né? E agora, né? Então, eu acho que assim, eu queria para a gente começar a bater um papo, né? Sobre as mudanças que acontecem nessa época, né? De criança, parece que a gente fecha o olho assim e vira adolescente, né? E os pais começam a ficar desesperados, né? Porque eu acho que já tem tanto preconceito de como é, né? Como é ter adolescente. As pessoas falam tão mal da adolescência, todo mundo esquece, né, que um dia foi adolescente, que acho que é muito legal a gente conversar e tirar, né, esse preconceito das pessoas. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, aí a gente vai trocando uma figurinha. Ok. Sim, é como tu disseste, parece que é de um dia para o outro, não é? Portanto, ainda ontem ele era criança e eu conhecia-o e sabia tudo o que ele gostava. E agora de repente já não é assim, de repente ele é outra pessoa, e é muito assustador, precisamente pelo que tu dizes, porque há esta ideia de que quando chega a adolescência é o fim do mundo. É muito difícil, eles são muito difíceis de se lidar, e eu acho que só entrarmos na adolescência dos nossos filhos já com esta ideia dificulta a coisa, não é? Se nós conseguirmos entrar numa boa, com calma, e perceber que a adolescência não é um bicho de sete cabeças, nós podemos olhar para isto com curiosidade, eles transformam-se noutras pessoas, é verdade, mas é um crescimento que é muito bonito de se ver. Eu acho que é uma fase, né? Assim, no meu ver, é a fase mais importante para a vida adulta, né? Porque, assim, criança, óbvio, né? Onde você está lá, tendo todo o conhecimento do mundo, né? Mas o adolescente, ele sai, a criança, né, tá naquela fase que ela é como se fosse parte de um todo, né? Mãe, pai, irmão, aquela vida toda ali, ela não sabe nem quem ela é o quê, ela tá naquele misturada e de repente ela descobre que ela é gente, né? Ó, oh, eu sou um indivíduo. E aí ela começa a ter pensamento próprio, começa a ter vontade própria, né? Começa a querer mostrar, olha, eu sou uma pessoa diferente da outra, né? Eu não sou um bolo, eu sou um indivíduo, né? E aí, esse momento que eu acho que os pais esquecem um pouquinho, que eles também foram adolescentes, né? Que para chegar na fase adulta, antes você tem que passar na adolescência. Desde que eu passei a estudar neurociência, porque eu achava igual a todo mundo, que a mudança se dava só nos hormônios, né? Que os hormônios que era o fim do mundo. Mas que não, né? Que é o cérebro que está mudando, né? Então, o cérebro, a parte justamente do sistema de recompensas, do sistema de decisões, que é o córtex pré-frontal, o córtex como um todo, que ele está amadurecendo. E a gente tem que ser como se fosse o grilo falante do nosso filho, né? Da história do Pinóquio. Eu não sei como chama aí, é grilo falante também? Sim. Então a gente tem que ser o grilo falante do nosso filho. Só que, claro, né?
tá acostumado com criança pequena, que normalmente aceita mais, fala mais fácil. E esse não, agora ele tem uma opinião dele, né? E é muito, eu acho que às vezes a gente tem dificuldade os pais têm dificuldade de lidar, né, com essa parte de pensar diferente, né? O que você acha disso? Sim, eu acho que é difícil para os pais perceberem exatamente que agora é uma pessoa nova que ali está, não é? Que lá está, tem as suas opiniões, agora vai ter os seus amigos, começa a procurar outras coisas fora porque está à procura da sua própria identidade, não é? E então tem que se dar com os pares deles, não é? Com as pessoas iguais a eles, digamos assim, e acaba por se afastar dos pais e ter um grupo de amigos que muitas vezes até se identificam mais do que com a família. E os pais também sentem muito isto como um abandono, digamos assim, não é? De repente ele já não quer que eu vá buscar à escola, já não quer abraços, só quer saber dos amigos, já não quer saber da família, está sempre fechado no quarto dele, e é aqui que começam depois a haver muitas vezes digamos assim, estes choques, não é? Entre os pais e os filhos, porque começa a haver um distanciamento muito grande. Eu acho que, assim, aqui chama, né, como se fosse o ninho tivesse vazio, né? O ninho do passarinho, né, tivesse vazio. Assim, eu recebo também dos meus clientes, dos pais, né, muita reclamação disso que meu filho não quer mais saber com a gente, vivia grudado com a gente, adorava viajar com a gente, estava o tempo inteiro com a gente e agora não está mais. O que eu faço, né? E acho que não me ama mais. É um absurdo, porque não quer mais falar com os avós. E não é isso, né? Porque tem que entender. Se você se lembrar, na época que você era adolescente, você gostava, né, de estar lá grudado com seu pai e com sua mãe? Você queria estar com seus amigos, né? Tá mais perto dos seus amigos, podendo estar lá com eles, dividindo suas coisas e descobrindo quem você é, né? Porque assim, se você fica grudado com seu pai e com sua mãe, você só tem aquele mundo de pai e mãe. E que é muito legal também o seu filho estar com os amigos, está aprendendo um esporte novo e, com isso, desenvolvendo as amizades, boas amizades, né? O esporte é um bom lugar para poder desenvolver boas amizades mais saudáveis, né? Porque tem que acordar cedo, tem rotina, né? Tem regra. Então, acho que o esporte é um excelente lugar para colocar seu filho adolescente, né? Além disso, as mudanças cognitivas, né? Porque o cérebro está mudando. Então, assim, faz com que eles tenham vontade de correr risco, né? Para saber como é que funciona, para aprender com o erro, né? E eu acho que... E eles também têm muito medo, né? Nesse período, né? Eu acho que os grandes medos dos adolescentes, né? Porque a gente acha que só o pai e a mãe que fica com medo desesperado, né? Mas o adolescente tem muito medo também, né? Sim, é verdade, e é muito importante que o adolescente se sinta acolhido, ainda que ele procure cada vez mais estar com amigos e afastar-se um pouco da família, e isso é completamente saudável, ok? Isso é que é o saudável, é ele sair e conhecer outras pessoas, efetivamente para encontrar a pessoa que ele agora é, esta personalidade dele enquanto indivíduo. Mas, independentemente disso, ele vai sempre precisar dos pais, não é? Sim, por muito que agora se afaste, ele vai sempre precisar dos pais. Eu acho que essa fase é a fase, na verdade, que mais precisa dos pais, né? Porque, assim, eu acho que o erro acontece que as pessoas acham que, óbvio, né? Quando você é criança, você precisa dos pais para comer, para se locomover, para se vestir e tudo mais. Mas quando chega a adolescência, precisa muito de ter o pai ali perto e a mãe, né? Para poder ajudar a direcionar, né? Ser justamente esse grilo falante, né? Que vai falar, filho, por aqui você pode se machucar, por aqui isso não é legal. Errou? O que você pode fazer diferente agora para você não errar de novo? Né? Ser o apoio, né? Ser a pessoa que está ali do lado, o suporte, né? Que vai te encorajar a você conseguir chegar onde você tem que chegar como adolescente, né? Eu acho que, assim, aqui no Brasil, principalmente, eu não sei aí, os pais têm muito medo de deixar os filhos mais livres, né? Óbvio que não nessa época de pandemia, né? Mas, assim, eu sei que Portugal está mais sossegado do que aqui no Brasil, né? Que bom. Mas, assim, antes disso, né? Os pais tinham muito medo de deixar por conta de violência, né? De deixar mais livre por conta disso. Mas é muito importante que os filhos tenham experiências para poder aprender com elas, né? Se gruda muito, se deixa muito preso, não aprende nada e quando chega na fase adulta vai fazer o quê? Não aprendeu com aquilo, né? Não tem experiência, né?
Sim. Uma coisa que eu acho legal para a gente falar também são os medos dos adolescentes, né? Eu até anotei uns aqui para a gente conversar, que é medo do futuro, medo de ter frustração, de ser rejeitado, de perder, né? Eu acho que são os medos que os adolescentes, acho que são os mais fortes, né? De ter tanto dos pais, né, quanto da vida, né? Que você acha disso? Sim, além disso, eles nesta altura sentem-se muito sozinhos, não é? Sentem-se que ninguém os compreende, sentem que estão sempre por causa destes confrontos, digamos assim, com os pais e com muitos adultos, então eles sentem-se muito, muito sozinhos e eles têm muito receio que estas coisas todas que eles sentem nesta altura, não é? Que seja assim para a vida toda. E então sentem-se muitas vezes muito perdidos. E é uma coisa que muitas vezes os pais não percebem porque eles acabam por reagir muitas vezes agressivamente e com raiva, mas na verdade eles não estão com raiva dos pais, o que eles estão é perdidos e com muito medo realmente como é que vai ser o futuro, como é que vai ser quando a faculdade acabar, como é que vai ser com os meus estudos, com as minhas relações, que é uma coisa que para eles é muito difícil e como tu estavas a dizer há bocado, se nós nos lembrarmos quando éramos adolescentes, nós também sentíamos isso, quer dizer, este turbilhão que eu sinto agora, isto vai ser sempre assim. É tudo Quer dizer, muito. isto nunca vai. Exato, era tudo muito, doía muito quando ficávamos muito tristes. E assim, os nossos adolescentes estão agora nessa fase, não é? Para eles é tudo vivido exponencialmente, portanto, muito, muito acima daquilo que nós sentimos. E todos estes medos que muitas vezes a nós nos parecem uma patetice, digamos assim, não é? Como, por exemplo, quando vemos um adolescente a chorar porque se tem ou com o namorado ou com a namorada e nós, muitos adultos, têm aquela coisa de dizer deixa lá, isso não interessa, és tão novo. Mas nós temos que perceber que aquela dor é real. Ok? Nós sabemos mais, somos adultos, mas aquela dor que o adolescente está a sentir naquela altura é muito, muito real. E os medos deles são muito válidos. Tal como os pais têm medo, como tu disseste, os filhos também têm estes medos. E têm que se sentir acolhidos pelos adultos, porque senão é muito mais difícil para eles. E assim, ainda mais que a gente está em setembro, né? Que aqui no Brasil, eu não sei se aí é setembro amarelo, né? Que é para prevenção do suicídio. Muitos pais, hoje em dia aqui no Brasil, tem vários adolescentes, os pais não percebem isso, sabe? Mas tem muito adolescente em depressão, muito adolescente que se corta, chama cutting, não sei se chama aí também, né? Que se corta. Sim. E assim, de verdade, eles se cortam para diminuir a dor que eles estão sentindo. É tão surreal isso, né? A dor que eles sentem, que eles estão sentindo interna, né? Que até sente fisicamente, eles começam a se cortar, não é para se matar, é para diminuir a dor. Isso é muito... E às vezes os pais não veem, porque como eles vestem moletom, né, aqueles casacos e tal, eles se escondem. E quando você está no automático, né, os pais estão no automático, que é sair, trabalhar, voltar, cozinhar, isso e aquilo, e às vezes não presta atenção no filho, né? Porque acha que a adolescente sabe se virar. Mas a adolescência é a fase que você tem que prestar mais atenção, né? Porque pode, além de suicídio, né, de depressão, pode ter bulimia, porque tem problema com a imagem, né? Você acha muito, muito gorda, e aí quer ficar muito magra, que nem as modelos, né? E aí que aparecem na revista, na televisão. Revista ninguém vê mais, né? Mas internet, Instagram, minha revista é porque eu sou velha. Mas no Instagram, e aí querem ficar naqueles corpos que é tudo de Photoshop, mas acha que, né, que aquele corpo é o ideal, e aí começa com anorexia, com bulimia, ou então com ficar muito gordo, né, comendo muita coisa, porque fica compulsivo, né, pega toda a dor e transfere para a comida. Então, assim, os pais têm que começar a ficar muito magra, e assim, os pais têm que prestar atenção, né, porque isso não é do dia para a noite. Mas às vezes os pais só enxergam isso. Meu Deus, minha filha tá assim, meu filho tá assim, e só percebem isso quando já aconteceu, né? Se você tem o hábito de ter sempre um tempo de qualidade com seu filho, marcar um dia na semana, pelo menos, né? Para ter uma conversa, ou passear, ou fazer alguma coisa, você vai perceber que seu filho está passando por uma coisa desse jeito, né? E que tempo é questão de preferência, né? Que a gente tem que ter sempre conseguir um tempo para o filho, né? Nós, já que tivemos o filho, né? Faz com que tem que arrumar um tempo para ele, né? Às vezes tem alguns clientes meus que falam assim, mas eu não tenho tempo. Ué, mas você teve filho, tempo, todo mundo tem 24 horas, eu falo. Então, no seu tempinho ali,
você tem que arrumar um tempo para o seu filho. Que é impossível que em 7 dias, 24 horas cada dia, você não tenha 1 hora para o seu filho, 10 minutos, 15 minutos, você não tenha para estar ali vendo o que está acontecendo com ele, né? Porque relacionamento é construção, né? Sim, até mesmo durante a refeição, não é? Muitas vezes nós estamos a comer e temos a televisão ligada, mas basta tão simples como isso, nós desligarmos a televisão e enquanto estamos a comer estamos efetivamente a conversar. E só isso já vai fazer a diferença, não é? Porque é todos os dias. E é como tu estás a dizer, eu acho que muitas vezes os pais acham que quando eles são crianças é que efetivamente dão muito trabalho. Depois quando eles forem adolescentes nós já podemos descansar e relaxar um bocadinho. Mas na verdade não é assim, porque os adolescentes, além de precisarem muito de ajuda, já têm muitos truques, digamos assim, para esconder as coisas, como tu disseste, os cortes. Eles usam camisolas compridas e eles tornam-se muito bons a esconder coisas que não querem que os pais saibam. E se efetivamente os pais não estiverem atentos e não tiverem esta proximidade e esta comunicação aberta com os filhos, é muito mais fácil para eles esconderem estas coisas, não é? E é muito mais fácil realmente o pai achar que já não conheço o meu filho e ele é um estranho para mim. Mas a relação tem que ser cultivada. Mas as pessoas só viram estranhas pra gente quando a gente não cultiva a relação, né? Eu acho que de qualquer nível, a gente tem que cultivar as relações da gente. Tanto familiar, quanto amorosa, quanto de trabalho, né? Eu sempre digo, né, que a gente tem que sempre ter uma relação de vai e vem, né? Se a corda tá puxando mais pra cá, alguma coisa tá errada pra lá. A corda sempre tem que rodar, né? Eu acho que a gente tem que... É muito importante, sabe? Ter esse tempo com os filhos, né? Outra coisa que é muito interessante também, que as pessoas não têm esse hábito... Porque, assim, aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que as pessoas têm pouco hábito de comer juntas. Porque trabalha o dia inteiro, e aí chega de noite, aí o filho já comeu, a mãe já comeu. Então, assim, nem que seja aos domingos, né? Aos sábados, no final de semana, fazer um encontro para ser. Porque na hora que você está comendo, você está conversando sobre o que está acontecendo. Não é para ficar um no celular, o outro no tablet, né? Outro olhando a televisão, como você disse. Mas está ali, né? Mindfulness, né? De corpo e alma naquele momento, né? Isso é muito importante, ter esse momento. Agora, se já não consegue isso, faz reunião de família, né? Marca pelo menos uma vez por mês, né? Põe ali a pautazinha, põe um caderno, uma folhinha, né, na geladeira e cada um escreve sobre o assunto que quer conversar e junta, né? E cada um fala no seu momento, né? É interessante até que a gente elogie, né, antes de falar. E você fale o que está acontecendo. Tipo, adolescente, né? Mãe, você está gritando muito comigo e eu estou me sentindo mal. Ou pai, você não pega a roupa que está no chão e coloca na lavanderia. Assuntos desse tipo, que se você tem um assunto desse, né? Se tem uma reunião de família uma vez por mês, uma vez por semana, né? Dependendo da demanda, você consegue resolver melhor os seus problemas, né? Quando você tem esse tipo de... Se você não consegue jantar, ou almoçar, ou lanchar junto, mas que você marque um momento impossível, que em um mês você não consiga ter meia hora para conversar isso, né? Sim, e mesmo assim, eu percebo o que é que estás a dizer, não é? Mas mesmo assim é pouco, não é? Uma vez por mês. Mas é melhor, mas a maioria não tem esse tempo, né? Eu não sabia que vocês aí não têm a coisa das refeições juntos. Por que acontece? Vocês aí saem da escola, todo mundo no mesmo horário, as coisas são mais próximas. Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu moro, eu trabalho a 45 quilômetros da minha casa. Eu pego carro, metrô para chegar no trabalho. Então, o que acontece? O tempo de deslocamento é muito grande. Às vezes não dá tempo. Então, porque em Portugal as coisas são muito próximas, né? E aí você consegue chegar em 10, 15 minutos em casa quando é longe. Só que aqui no Brasil, não. Dependendo da cidade, as distâncias são muito grandes. Então, você não consegue, às vezes, chegar a tempo de ter uma refeição junta no dia de semana. Mas no final de semana, pelo menos, eu, por exemplo, o que eu faço? Eu faço questão de levar meu filho para a escola, porque eu vou conversando esse tempo com ele. E de noite, quando eu vou jantar, porque ele já jantou, quando eu chego normalmente, eu peço para ele sentar comigo para a gente conversar o que aconteceu no dia, né? Para a gente saber, né? Que tá... E isso é um hábito que eu tenho com ele, e a gente sabe, eu sei mais ou menos o que está acontecendo com ele, e ele sabe o que está acontecendo comigo, né? A gente faz uma parceria.
E isso é muito importante, eu acho, porque faz com que o que não tá legal, os assuntos que não estão batendo, a gente consiga resolver. Outra coisa que eu acho também que é assim, que os pais podem ajudar também na parte do futuro, né? Do medo do futuro, né? De apoiar e encorajar também os filhos, né? E não achar também que tudo tem que ser aquilo que ele quer, a profissão que o pai quer, que a mãe quer, não depositar toda a frustração que o pai e a mãe teve na vida, né? Em cima dos filhos. O que você acha disso? Sim, queria só comentar uma coisa que tu disseste, que é essa questão de nós também falarmos de nós. Ou seja, nós temos que ser os primeiros a dar um exemplo, não é? Nós também não podemos querer saber tudo dos nossos adolescentes, mas, por outro lado, não contarmos nada de nós. Portanto, a ideia também é nós falarmos de nós, dos nossos sentimentos, do nosso dia, do que é que aconteceu, porque isso também vai fazer com que o nosso adolescente confie em nós e também queira trocar experiências connosco, digamos assim, e também ajuda muito nós contarmos coisas de quando éramos adolescentes, também as nossas dores, e isso gera ali uma conexão entre os dois, não é? E torna a comunicação mais fácil. Mas também é importante os pais às vezes saírem um bocadinho da zona de conforto e eles próprios também partilharem coisas que se calhar são mais difíceis, ou menos fáceis. Eu, falo. Diz. O meu filho, ele ri muito quando eu conto as coisas que eu fiz na adolescência, as maluquices que eu fazia, as confusões que eu me metia. Ele rola de rir, ri pra caramba, sabe? Ele acha super engraçado. Tipo, mãe, como é que você fez isso? Porque ele é bem mais calmo que eu, né? Ele é muito diferente de mim, assim, isso de ser mais calmo, ele é todo mais centrado. Eu sempre fui, toda água, fazer isso, fazer aquilo. E ele é todo mais na dele. Então, assim, com os amigos ele faz bagunça, claro, né? Mas, assim, normalmente, ele é bem mais calmo do que eu, né? O que, pra mim, quando ele começou a ficar adolescente, né? Quando começou a adolescência dele, pra mim foi uma fase difícil, assim. Não foi uma fase muito fácil, né? Porque ele começou a ficar muito mal-humorado, muito. E ele era super de boa. Sabe aquela pessoa que acorda feliz, rindo, toda alegre, né? E aí ele começou a ficar no mau humor, assim, no mau humor. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí tudo me dava um fora, tudo ele respondia errado. Aí eu falei, vamos conversar. E aí que eu comecei a conversar com ele, fazer combinados, que eu falei, pô, eu não tô aguentando desse jeito, não tá bom pra mim, né? Como é que a gente pode fazer pra gente ficar bem de novo, né? Porque daquele jeito não tava legal. Então a gente começou a reconstruir nosso relacionamento, né? Que eu acho que isso é importante. Que a gente tinha um relacionamento de criança, né? Que era fácil, porque ele era uma criança super de boa. Mas quando ele virou adolescente, quando ele começou essa fase da pré-adolescência para a adolescência, ele teve uns 6 meses que foram bem desafiadores. Então, assim, a gente teve que reconstruir o nosso relacionamento. E eu tive que, né, correr atrás para conseguir amaciar, para conseguir ajustar. Então, assim, eu acho que os pais, às vezes, estão tão acostumados com filhos mais os filhos, quando crianças, mais quietinhos, e quando eles viram adolescentes, né, ficam, meu Deus, agora? E todo mundo fala, ai. E por quê? Porque ele muda mesmo, né? Eu, por exemplo, eu consegui explicar para minha mãe, agora que eu tô na casa dela, nessa período da quarentena, que quando eu falava diferente dela, não era para afrontar ela, não era para brigar com ela, era só porque eu pensava diferente. Aí agora ela parou e falou assim, é verdade, mas você falava com tanta vontade. Eu falei, ué, eu estava defendendo o que eu pensava, né? E adolescente é tudo over, né? Tudo é muito. Então, ela, agora eu entendo. Eu falei, pô, mas agora eu com 42, você com 61, tá de boa, né? É verdade. Também é muito importante para os pais perceberem isto, que é quando eles vêm, como tu disseste, com essa raiva toda, pá, não se esqueçam que eles sentem isso. Ou seja, para nós é mau levarmos com aquela raiva, mas imaginem como é que é para eles viverem também com esta raiva, não é? É muito difícil. E não levar para o lado pessoal, né? Porque assim, o que acontece? As pessoas falam, tá me afrontando. Não, ele não tá falando isso porque ele te odeia, ou porque ele tá com raiva de você, ou coisa parecida. Não. Primeiro, talvez ele esteja querendo chamar atenção e não tá sabendo como. Aí como é que ele faz? Fazendo coisas para te irritar, porque daí quando ele te irrita, você dá atenção para ele. Então ele tá tendo, né? Tá fazendo como você tem uma atenção indevida, né? Ou então, quando ele se sente tipo, você vai lá e põe de castigo. Aí ele fica com raiva e quer se vingar. Mas ele não tá se vingando porque ele te odeia, porque ele tá com raiva daquilo que aconteceu, né? Ou então, quando ele fica muito na dele, é porque ele tá precisando de atenção.
Então, assim, em vez de achar, ai, meu filho me odeia, meu filho quer me afrontar, entenda que ele tá, pergunta o que ele tá precisando, né? Que dor que ele tá sentindo. Porque é por isso que ele tá fazendo isso. Não é porque ele te odeia, é porque ele tá precisando de alguma coisa que você não tá sabendo dar. Sim, mas a questão é, eles não conseguem, não é? Eles não têm esse sangue frio de nos dizer eu estou aborrecido com isto, ajuda-me. Eles não conseguem dizer isso, não é? Portanto, o que eles têm exatamente é atacam. E quem é que eles atacam? As pessoas que estão mais próximas, não é? E é sempre, os pais são aquelas pessoas que, e parece depois que eles explodem à mínima coisa, não é? Mas efetivamente é porque eles lá dentro estão ali com qualquer coisa que precisam de ver resolvidas, só que também não conseguem pedir ajuda. E então é como tu dizes, o pai tem que perceber, o pai e a mãe, tem que perceber que não é pessoal, não é porque ele quer zangar o pai, não é porque quer irritar, não. Simplesmente ele tem ali, lá dentro, sentimentos que não está a conseguir lidar e que efetivamente precisa de ajuda. Portanto, nesses momentos de grandes explosões, o melhor é dar um tempo, respirarem os dois e depois então vir e falar do que é que se passa. E outra coisa também, né? Não ficar falando milhões de vezes, né? Ficar falando e não para de falar. Isso não entra nada no cérebro, para começar, né? Quando fica falando muito, já vai para outro planeta. Já sai dali, né? Já desliga. Ai, minha mãe tá falando, meu pai tá falando aquilo, e não tá nem. Pode. Então, assim, é melhor ser reto e direto, né? Falar aquilo que quer falar e sai. Espera acalmar, né? Que nem eu sempre falo, espera a raiva baixar dos dois, né? Vai para um canto, medita, respira. Que as pessoas, às vezes, elas têm mania que tem que resolver naquela hora, né? Ah, não, se eu não falar agora, meu filho não vai me obedecer mais. Se eu não... Muito pelo contrário. Na hora, né? É até uma coisa que eu aprendi no curso que eu fiz, né? Que o nosso cérebro, né? Aqui fica o tronco, aqui fica a parte da amígdala, né? Que a gente tem o ataque ou foge, né? Que é a parte reptiliana, né? A parte mais primitiva do cérebro, e aqui é o córtex, né? Que é onde como chama? Onde estão as nossas boas decisões, né? Quando a gente briga, ele levanta. Então fica só a parte da agressividade. Se não espera tudo abaixar e a poeira secar, não vai ter confusão, não vai ter, quando tá tudo assim, não dá para conversar, tem que esperar a parte abaixar e a gente conseguir, né, ter uma boa conversa, ter uma boa explicação. Então, sempre, isso serve para todo mundo, né? Isso não serve só para pai e mãe, pai e filho, mãe e filho, não, serve para relacionamento amoroso, serve para trabalho, serve para antes de brigar, vê se o que está aparecendo é essa parte do seu cérebro ou se está assim, né? Porque se tiver assim, não conversa, né? Espera o cérebro fechar. Exatamente, não vale a pena, não é? Porque as pessoas quando estão muito irritadas, não dá, além de dizerem muitas coisas que não sentem, não é? Nada do que a outra pessoa diz realmente está a ficar e não é uma conversa construtiva. Então, nesses momentos os pais entram em discussão com os filhos, aquilo vai ali gerar uma bola de neve e não é benéfico para ninguém. Portanto, não é mesmo. E é também saber quando é que é uma boa altura para falar com eles, porque eles também nem sempre estão disponíveis e nós temos que aceitar isso, não é? Porque nós também nem sempre estamos disponíveis, todos nós temos esses momentos. Portanto, é perceber que se neste momento tu queres falar com ele, mas ele não está mesmo virado para aí, ok, então dá um tempo e tentas mais tarde. É mesmo assim. Fala assim, se acalma, quando você estiver calmo, às vezes meu filho vem gritando, fala, quando se acalmar, a gente conversa. Ou então, quando eu tô com TPM muito forte, eu falo, não, hoje não, porque eu tô sem condições. Eu aviso, eu falo, olha, tô com TPM, pelo amor de Deus, não vem, porque hoje não tô no momento bom. Hoje não é um bom dia. Não tá no bom momento. Outra coisa que a gente fala, né, que assim, Tu há bocado perguntaste, desculpa, tu há bocado perguntaste uma coisa que eu depois não respondi, voltámos a falar sobre isto. Aquela questão da universidade e de muitas vezes os pais quererem que os filhos façam determinados cursos, tenham determinadas profissões, porque sim, era o que eles queriam, não é? E eu acho que isto acontece muitas vezes e é um bocado assustador isso. Que é como o pai ou a mãe não conseguiu efetivamente fazer aquilo, acha que é o melhor para o filho. Ou mesmo que não tenha a ver com aquilo que ele queria ou não fazer, acha que é o melhor para o filho. E muitas vezes os pais têm esta ideia de, como eu sou pai, como eu sou mãe, eu é que sei o que é melhor para o meu filho. Mas quer dizer, nós esquecemos que ele é que sabe o que é melhor para ele. A nós pode-nos parecer um perfeito disparate e o maior erro da vida dele. Mas a vida não deixa de ser dele. Ele pode viver debaixo do meu teto, ok, mas a vida é dele. Porque é que eu tenho que o obrigar a fazer uma coisa que ele não quer fazer? Ele
melhor do que ninguém, sabe o que é melhor para ele. E acho que muitas vezes os pais têm esta dificuldade em aceitar isto, que efetivamente ele é um ser único e ele sabe o que é melhor para ele. Mesmo que a nós nos pareça um tremendo erro e mesmo que ele lá à frente bata com a cabeça na parede e perceba que não é aquilo, ele precisa disso, ele precisa dessa experiência, porque senão chega a adulto e como é que é? Não é? Eles precisam disso. Eu sou prova viva disso, né? Porque, assim, eu queria ter feito na época arqueologia ou então comunicação social. Nunca quis ser advogado, nunca. E aí os meus pais, né, minha mãe e meu pai falaram, ai, não, se você fizer comunicação, você vai morrer de fome. Se você for professora de história, você vai morrer de fome. Você é cara, você tem que fazer direito. A minha mãe falava, minha mãe que é professora de química e decoradora. Direito tem tudo a ver com história. Nada, 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 nada. Eu tive uma matéria disso na faculdade. E aí, direito é a coisa mais atual que tem, né? Porque tem que ser o direito da agora. E aí, eu demorei 40 anos para querer mudar de profissão, para conseguir fazer essa transferência de profissão. Né? Quer dizer, ainda não consegui fazer completa, mas assim, o que acontece? Querer mudar de profissão, porque nunca foi o meu sonho, né? Eu fiz o que meus pais achavam que era melhor para mim. Eu entendo completamente que no mundo da minha mãe e do meu pai, isso era melhor para mim. Mas, para mim, nunca foi. Só que eu queria agradar eles, eu não queria desagradar os meus pais. Então, eu fiz o que eles achavam que era melhor para mim. Mas nunca foi melhor para mim, sabe? Assim, nunca. Eu acho que a gente tem que fazer. Eu sempre falo pro meu filho, o nosso olhinho tem que brilhar. A gente tem que fazer aquilo que a gente faria até de graça. E tá feliz. Eu lembro que outro dia meu filho perguntou para mim assim, mãe, quando você se aposentar? Eu falei, ai, João, agora eu não quero mais me aposentar. Eu quero ter mais tempo para viajar, porque eu gosto tanto do que eu faço hoje, que para mim, eu não tenho a menor vontade. Não, mas lá para os seus 91, eu falei, porque eu vou viver até 120, então lá para os 91 pode ser que eu já esteja cansada. Mas eu acho que isso é muito importante, assim, toca muito a mim. Porque foi uma coisa que aconteceu na minha adolescência, né? Minha mãe fala hoje, eu jamais teria feito isso se eu soubesse como seria. E tanto que meus irmãos escolheram o que eles quiseram. E como a minha mãe viu, né? Eu sou 3 anos mais velha que o meu irmão depois de mim, esse que tá vindo de Portugal. E meus pais falaram, vai ser feliz, vai escolher o que você quiser, que sua irmã já escolheu uma coisa que não foi feliz, tipo, não é o que ela gosta. Mas então vão ser o que vocês gostam. Graças a Deus, os dois são super felizes na profissão deles, né? Estão super bem. E assim, isso é muito legal, né? Mas eu acho que assim, tudo que eu aprendi na vida, não reclamo não, que os meus melhores amigos são da época da faculdade. Tudo que eu aprendi serve para minha vida inteira. Uma vez eu aprendi, tem uma não sei se você conhece a Rafa Brits, que é aqui do Brasil, você conhece? Ela era uma apresentadora da Rede Globo. Você conhece a Rede Globo, né? Sim. E aí, hoje em dia, ela é coaching, ela diz que ela é transformadora de jornadas. Influenciadora de jornadas, desculpa. E aí ela fala o seguinte, que a gente não muda de carreira, a gente muda de profissão. E aí, tudo que a gente tinha na carreira anterior, né, a gente leva para a carreira que a gente tem, que a gente vai tendo depois, né? Se for mudando de profissão, você sempre vai... Carreira é tudo, é que você tem de vida, as experiências todas que você tem. E eu acho que, assim, a gente mostrar isso para os nossos filhos, né, para os adolescentes, que eles têm que fazer o que eles amam, porque não adianta ele fazer uma coisa que ele não gosta, que talvez ele não vai ganhar tanto dinheiro, assim, se for dinheiro, né, um valor para ele. Mas que ele consiga usar os valores dele para escolher, né? Tanto para escolher a profissão dele, né? Porque não adianta uma pessoa que gosta de dormir cedo querer ser artista ou cantor, porque vai ter que trabalhar de madrugada, né? Ficar na madrugada toda. Imagina, você cantor? Não vai conseguir, né? Vai cantar só de manhã? Não vai ter público. Né? Eu acho que hoje em dia os adolescentes também já têm muito mais esta ideia, como tu estás a dizer. Para eles já é muito mais importante fazerem efetivamente uma coisa de que gostam muito do que uma coisa que dá muito dinheiro. E isto muitas vezes entra em choque com a ideia que os pais têm, porque muitos pais ainda têm a ideia contrária, não é? É importante ganhar muito dinheiro. Mas lá está, vai ser a vida do filho, não é? E então tu vais querer que o teu filho viva não sei quantos anos a fazer uma coisa que ele não gosta e depois seja frustrado a vida inteira e se for preciso nunca vai fazer aquilo que efetivamente o faz feliz. Então o que é mais importante? Não é o filho ir atrás dos sonhos dele, não dos sonhos dos pais, e efetivamente fazer aquilo que ele nasceu para fazer, ou aquilo que ele acha que é o melhor para ele, porque ele é que sabe o que é melhor. E os pais têm mesmo que conseguir deixá-los voar, não é? Deixá-los sair do ninho, como tu disseste há bocado, é mesmo importante isto.
E os pais, às vezes, quando eles são muito controladores, né, eles acham que eles conseguem controlar, né, tanto, tudo, né, tudo. Quanto mais eu proteger meu filho, eu vou estar fazendo melhor. E muito pelo contrário, né, quanto mais você protege o seu filho, menos chances ele tem de se frustrar, né, e menos chances de aprender com isso, né. Quando se faz o que se gosta, com certeza, você pode ser, né, qualquer coisa que você consegue. Quando você faz com amor, é muito diferente, né, do que fazer pelo dinheiro. Concordo com isso. Outra coisa também é em esportes, né? Porque às vezes os pais, quando está fazendo algum esporte, ele põe tanto a vontade dele, né? Ou querer ter sido nadador, ou então querer ser tenista, ou jogador de vôlei, ou qualquer coisa, né? Ai, meu sonho era ter sido piloto de Fórmula 1. E aí vai, coloca aquilo na cabeça do filho, o filho nem é feliz com aquilo, e fica obrigando, aí briga, e pergunta o tempo, e aí a criança perde o gosto de esporte também, às vezes, por conta disso, né? Quando você exige muita perfeição, a criança começa a ter medo de errar. O adolescente começa a ter medo de errar e começa a perder o gosto pelo esporte. Também acontece isso, né? Já percebeu? Sim, sim, eles acabam por. Mas depois muitas vezes acabam por continuar a fazer mesmo sem gostar daquilo. Muitas vezes acabam por fazer por não conseguirem dizer que não aos pais, e crescem toda a vida a fazer as vontades aos outros. E então depois tornam-se adultos, para quem é muito difícil dizer a sua opinião e acabam por ser muito mais introvertidos, e isso acaba por ser muito difícil, não é? E quem diz com desportos diz também com outras coisas, mas sim, acontece muito aquela coisa de eu queria ter sido jogador de futebol e como não fui, vou meter o meu filho desde pequenino que é para ele poder ser. E se for preciso, o miúdo nem sequer gosta daquilo e vai fazer aquilo durante anos só porque o pai quer e ele preferia fazer outra coisa qualquer. E não funciona. Efetivamente. Eu lembro que o pai do meu filho, ele é apaixonado por futebol, joga bastante futebol, joga super bem. E aí ele colocou meu filho para jogar futebol quando tinha uns 4 anos por aí. O meu filho ficava o jogo inteiro catando aquela grama sintética, sabe? Catando as bolinhas da grama sintética e jogando. Aí o jogo é para lá, o jogo é para cá, ele tava olhando para. Aí às vezes ele corria para um lado, às vezes ele corria para o outro, mas ele nunca gostou daquilo, né? Então, para ele não era legal. Eu sempre falei, João, você tem que fazer um esporte, porque esporte desenvolve, você cria, né, amizade, mas o que te fizer bem, né? O que você. Ele já fez um monte, que você imaginar aí, ele já fez. Mas agora ele está apaixonado no vôlei, está só parado por conta da pandemia, né? Mas ele joga vôlei de praia e handball, acho que é. Como fala aí? Acho que é handball, né? Handball. Handball. Pelo colégio ele joga, tá tudo parado agora, né? Mas ano que vem volta. Mas é o que ele gosta hoje em dia, né? Eu acredito que na adolescência seja a fase mais frágil da nossa trajetória. Alguns passam de uma forma mais branda que outros, mas todos precisam de muita atenção. Com certeza. Mas o que acontece, Flavinha, é que muitas vezes, né, os pais não são como você, uma pessoa super atenciosa, acham que os filhos, né, só reclamam, falam, meu filho é um saco, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Mas não, se você pergunta, quanto tempo você passa, você e seu filho? Quanto tempo você tem, você e ele? Eu tenho 3 filhos. Tá bem. Tem um tempo para cada um, sabe? Tem um tempo para todos, mas tem um tempo para cada um. Ninguém é igual a ninguém é todo mundo, né? Cada pessoa é uma. Então, assim, por mais que você tenha 4, 5 filhos, você tem que ter um tempinho para cada um, porque cada um tem um temperamento diferente, tem uma personalidade diferente, né? E o adolescente, ele precisa muito de atenção. Muito, porque senão é aí que desvia. Não sei porque meu filho se meteu em drogas. Você vê com quem seu filho anda? Você percebe com quem teu filho está andando? Você vê os hábitos do filho, se preocupa, sabe? Se ele está estudando direito, se ele não está estudando, ou só vê o final do ano o boletim dele. Ai, meu Deus, meu filho está em recuperação. Mas você viu por que ele está em recuperação? Você perguntou para ele se é precisando de ajuda, de alguma forma, né? Eu acho que é esse tipo de qualquer um, o filho mais fácil, o filho mais que você acha, né, difícil, que eu acho que nem tem difícil, mas tem quem enxerga diferente o mundo, eu acho que todos esses precisam de alguma forma, né, e de saber também, não sei se você acha isso, mas eu acho muito, dizer que ama, né, independente de qualquer coisa, né? Se fizer um erro, não ama o erro, mas você ama o filho. O meu afilhado, eu falei com ele isso outro dia, foi muito engraçado, ele tem 4 aninhos, e eu falei para ele assim, João, a Dinda te ama do jeitinho que você é. E aí ele chegou para mim e falou assim,
Mas, Dinda, eu faço bobeira também. Eu falei, meu amor, a Dinda não ama sua bobeira, mas você, ela ama até quando faz bobeira. Aí ele, então tá bom, Dinda. Sim, é muito importante porque senão eles depois ficam naquela ideia de que não podem expressar a sua opinião, não podem fazer certas coisas, não podem ir contra aquilo que o pai ou a mãe pensam, porque acham, lá está, que se eu for diferente, se eu for um adolescente difícil, não é? Os meus pais já não vão gostar de mim. E isso não é verdade, não é? Os pais gostam do filho independentemente do que quer que seja, mas é importante tu dizeres isso ao teu filho, não é? Porque senão ele não vai saber. Ninguém É uma altura... né? Ninguém lê o cérebro, né? Ainda ninguém lê o cérebro. Acontece muitas vezes nós pensarmos, e isto não é só entre pais e filhos, acontece com toda a gente. Nós temos muito aquela coisa de pensar que as outras pessoas sabem o que é que vai na nossa cabeça. As outras pessoas sabem o que é que eu estou a pensar, mesmo sem o dizer, não é? Então, como é que ele me fez uma coisa destas quando sabe perfeitamente que eu penso que não, a outra pessoa não sabe, não é? E então nós temos que dizer. O meu filho sabe perfeitamente que eu o amo, apesar de eu nunca lhe dizer isso. Quer dizer, ele não vê. Não, se tu não lhe dizes, ele não vê. Não é? E é muito importante, é mesmo, mesmo muito, muito importante. Eu acho que não acontece assim tantas vezes como isso, os pais pararem um bocadinho para dizerem ao filho, está tudo bem, eu amo-te assim como tu és. E isso é tão Isso é importante. muito importante. Às vezes as pessoas não conseguem dizer que ama, né? Muito, às vezes várias pessoas não conseguem dizer que amam, né? Passam a vida inteira sem conseguir dizer eu te amo para um filho, eu te amo para um pai, para uma mãe, né? E assim, demonstrar sentimento cada dia é mais provado que é sinal de força, né? Não é sinal de fraqueza. Às vezes as pessoas têm dificuldade em ficar vulnerável, né? Acham que você ficar vulnerável é uma coisa ruim, quando isso é uma coisa muito boa, né? Porque quando você se mostra aberto para receber e para mostrar que você também erra, porque às vezes os filhos precisam saber que você erra também, que você não é perfeito. Sabe, eu não sei se é aí como chama, Calvin Haroldo, sabe? Uma tirinha de... Sim, sim, sim. Como chama? Calvin Haroldo, não? Sim, 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 sim. E aí tem uma tirinha que é muito engraçada, que eles estão assim, que eles estão fazendo alguma confusão, os dois. Aí ele fala assim, vamos procurar a minha mãe. Aí ele, mas como isso? O Haroldo fala para ele, porque a mãe, para ser mãe, elas têm que saber de tudo, né? E às vezes nossos filhos, e a gente quer mostrar para os filhos, não, eu falo para o João, olha, João, não sei, procura no Google, eu não sei de tudo, eu erro, eu choro, tem hora que eu tô feliz, tem hora que eu tô triste, nem todo tempo eu tô feliz, nem todo tempo tudo tá bem. E como tá tudo bem com você também. Eu até falo para ele, quando eu era criança, quando ele era menorzinho, eu não tinha muito conhecimento, eu falava, para de chorar, João. Imagina, né? Hoje em dia eu falo, chora, chora que faz bem. Ele, mãe, quando eu era pequena, você dizia para eu não chorar. Agora você fala que chora, que faz bem. Eu falei, claro, meu filho, chora. Chora que você libera tudo que está dentro de você. Você vai ficar mais calmo, você vai ficar mais feliz. Chora, porque liberar seu sentimento, demonstrar sentimento é muito importante, né? Você perguntar para o seu filho o que ele está sentindo. Você, às vezes, pai e mãe tem feeling. Se você chega, vê que ele não está daquele jeito que ele estava sempre, alguma coisa está acontecendo. Ou se ele está te agredindo, ou se ele está falando de uma forma que não é legal, ou se ele está muito tempo no quarto, além do normal, porque é normal ficar no quarto, né? Não é normal eles quererem ficar no quarto deles. Mas esse tipo de aproximação é muito importante. Porque, às vezes, na adolescência, né, a proximidade que você tinha na infância, ela vai afastando e se perdem, né? Quando é o momento de estar mais próximo e criar uma amizade forte, né? Um companheiro para o resto da vida. As pessoas, às vezes, não têm essa percepção, né? E o jeito de falar... Eu estou vendo uma série que chama Doces Magnólias, eu não sei como chama aí. Mas e outra que eu vi também, acabei de ver, que eu amei, que chama Eu Nunca, de uma adolescente indiana, que é divertidíssima, muito engraçada, muito legal. Mas assim, a mãe, ela tá tão estressada no trabalho, essa Doces Magnólias, tão estressada no trabalho, grita com todo mundo, grita com a filha, nunca tem tempo pra filha, e a garota, você vê que a garota vai retraindo de uma forma, vai ficando sozinha, vai ficando tão triste, sabe? E a mãe não consegue enxergar aquilo. E as pessoas falam e ela não enxerga. Então, assim, é muito legal porque você vê, né, o comportamento da mãe, o comportamento do adolescente nesse momento, como tudo para eles é muito intenso e como isso faz muita diferença na vida deles, né? Então, assim, como a gente tem que prestar atenção à forma que a gente fala, porque a gente vai assim, meu filho não me conta nada. Mas você é uma pessoa julgadora? Você é uma pessoa que só critica seu filho? Que quando ele tira uma nota que não é muito alta para você, você critica? Como às vezes o filho tira a nota tipo, -1 do que a nota máxima
E o pai, mas você esquece toda a nota boa, tipo, como fosse 10, né? Tira 9, aí só lembra do que errou. Você é burro, você errou, não sei o quê. E o resto todo que ele acertou, esquece, não quer nem saber. Então, assim, ou então, sabe? Então, foca no bom. Depois você pode até conversar, poxa, quem ajuda para vamos refazer essa questão que você errou, né? Você tem apoio, né? Eu acho que isso é muito importante para o adolescente. Sim, e falar também de ti, não é? Falar também daquilo que tu pensas, de quais é que são também os teus medos, daquilo que tu também passaste. Essa parte também é muito importante. Aquela questão de ele nunca fala comigo. Sim, e tu falas com ele. Não é? Essa parte também é um dar e receber, como toda a gente, não é? Nós não podemos só ficar à espera que ele nos conte se nós não contamos. E quando eu digo contar é de uma forma honesta, ok? Não é inventar que quando eu era adolescente não fazia nada, eu portava-me super bem. Não, é dizer a verdade, não é? Porque essa parte é que gera aquela conexão. Mas também acho que há uma coisa muito importante que nós temos que dizer, que é, os pais também têm que ser atentos, sim, mas ao mesmo tempo também têm que ser compreensivos consigo próprios, ok? Porque é assim, mesmo quando tens mais filhos, tu estás a aprender a ser pai daquele filho, ok? Ele é um adolescente, é uma pessoa nova que não era ontem, e tu também estás a aprender, não é? Também estás a aprender a lidar com ele. E por isso também tens, ok, como tu disseste, quando o teu filho era mais pequeno, ele chorava e tu dizias ele para não chorar. Tudo bem, é um processo, nós vamos aprendendo e não tem problema se tu hoje não conseguiste falar bem com ele. Respira, amanhã é outro dia, tens outra hipótese amanhã. Não há problema, desde que efetivamente queiras isto, desde que efetivamente seja uma coisa em que tu pões a tua atenção, não é? Não é pá, hoje não consegui falar com ele, desisto, nunca mais falo com ele. Não, amanhã é outro dia, calma, também tu estás a aprender, não é? E eu acho que esta parte também é muito importante dos pais, muitas vezes não serem tão duros com eles próprios e não, muitas vezes não quererem desistir porque acham, opá, eu não sei. Tu és a melhor mãe que o teu filho pode ter, és o melhor pai que o teu filho pode ter, não é qualquer outro, não, és tu. E é só isto. Assim, dá o melhor que você pode, né? Porque também o feito é melhor que o perfeito, né? Essa frase eu acho muito legal. Porque quando a gente dá o melhor da gente, não precisa ser a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, né? Que enche de presentes. Isso não é ser. Melhor pai é aquele. Melhor pai e mãe é aquele que dá atenção, aquele que dá carinho, aquele que tá ali quando precisa e que confia também, né? Porque o adolescente precisa de volta de confiança, né? Dizer, eu não confio mais em você, é muito duro. Porque às vezes fala, poxa, meu pai e minha mãe não confiam mais em mim, né? Que, poxa vida, isso não é tão legal. E o adolescente ele precisa de confiança para saber que ele pode seguir em frente. Uma coisa que você estava falando agora, eu lembrei, quando quando uma vez eu fui a Buenos Aires, na Argentina, e aí eu trouxe uma tirinha para colocar na geladeira para minha mãe, um imã, que estava escrito assim, a Mafalda aquela tirinha da Mafalda, sabe? Aquela menininha. E aí ela falava assim, ela brigava com a mãe e falava um negócio assim, mas eu virei filha no mesmo dia que você virou mãe. Porque é verdade. O dia que eu viro mãe, é o dia que o outro vira filho, né? Nascem no mesmo dia, né? O pai e a mãe e o filho nascem no mesmo dia. Que antes daquilo não era, né? Então, assim, se for o primeiro filho, claro, mas até daquele filho, né? O pai e a mãe daquele filho nascem no mesmo dia do filho. Então, é construção o relacionamento. Qualquer relacionamento é construção, né? É você aprender a se comunicar, descobrir qual é a linguagem do amor, qual é a linguagem que ele prefere, né? Como é que você consegue se comunicar, porque comunicação não é só palavra, é ato, é gesto, né? Silêncio é uma forma de se comunicar. Então, entender que é muito importante a forma que você comunica. Ninguém que planta uma maçã vai ter uma laranjeira, né? Então, se você planta amor, você vai ter amor. Se você planta grito, você vai ter grito. Porque, principalmente, nós somos exemplos para os nossos filhos, né? Então, assim, não adianta... meu filho só grita. Mas você é mudo. Duvido, né? Não é? Então, assim, meu filho só xinga. Você é uma pessoa que não fala palavrão nenhum? Sabe, assim, é que às vezes o espelho incomoda muito também, né? Enxergar você, adolescente, no seu filho, às vezes faz que você tenha umas reações que não são tão legais, né? Você lembrar, isso me incomoda por quê? Porque eu fui um adolescente assim. Então, talvez isso não seja tão legal para mim. Ou então, o inverso, né? Por exemplo, o meu filho, ele é bem mais na dele, tem menos amigos, ele tem menos necessidade de estar com muita gente do que eu.
Para eu entender isso do meu filho, ele falava assim, mãe, você é uma interrogadora, parece uma interrogadora do FBI. Aí eu, quando começou a ficar adolescente, eu tive que aprender a respeitar ele, porque para mim perguntar é uma coisa muito natural. Eu perguntar, se eu tô conversando, eu começo a perguntar e tal. Para ele, eu perguntar as coisas para ele, eu tava entrando além, eu não estava sendo respeitosa com ele. Então, eu tive que aprender a perguntar menos, aprender a não ficar inquirindo, né? Igual a policial, ele falava que eu era igual um policial. Eu mudei completamente. Hoje em dia, ele fala um negócio, então tá bom. Mas ele me ensinou a ser mãe de adolescente. Ele me ensinou muito do que eu sei hoje em dia. Eu aprendi muito com ele também. De eu mudar, de eu ouvi-lo. Mas eu ouço, né? Eu acho que eu ouço de forma empática. O que é isso, né? Ouvir me colocando no lugar, perguntando da necessidade, não julgando, né? Eu faço exercício diário de julgar menos cada vez, né? Óbvio que eu erro, né? Erro pra caramba, mas eu tento sempre fazer diferente. Sim, mas olha, é muito importante essa parte em que todos nós erramos, como é óbvio, mas admitires o teu erro. Diz desculpa ao teu filho. Isso é uma coisa que é super saudável e muitos pais têm receio que os filhos os comecem a ver de maneira diferente, mas não, pelo contrário. Quando tu és honesto e dizes ao teu filho, desculpa, eu errei, eu na altura fiz o melhor que eu consegui, mas efetivamente não foi a melhor atitude e da próxima vez vou tentar fazer diferente. Isto para ele é mega. E ele a seguir, provavelmente, quando acontecer ao contrário, ele vai fazer igual. Não é? Porque lá está, é com o nosso exemplo que eles também aprendem. E se nós formos pessoas que ouvimos, eles também vão se tornar pessoas que ouvem. Essa parte é assim, é super importante, não é? Portanto, quando nós erramos, pedir desculpa. Reconhecer o erro, né? Reconhecer que errou, isso é muito importante. Pedir desculpa e perguntar como é que pode fazer diferente, né? Como é que eu posso te respeitar dessa forma? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas ele é adolescente, ele tem que fazer o que eu mando. Pra quê? Você gostava de ser mandado? Por que não pode ser uma relação de conversa, né? Por que você não faz combinados com seu filho? Por que você não tenta ter diálogo, né? Você gosta de algum grau da sua vida, né? No trabalho, você gosta de ser obrigado a fazer alguma coisa? Ninguém gosta. E por que seu filho tem que gostar? Ele merece tanto respeito quanto você também. Então, assim, respeitar o filho, né? Eu acho que isso também... mas se eu respeitar meu filho... Não, seja firme. Não pode, tem coisas que eu falo pro João. Olha, João, certas coisas a gente faz combinados, né? Você tem essa escolha ou essa, uma coisa ou outra. Ok. Mas, por exemplo, hora de dormir. 11 horas da noite, dia de semana. No máximo, agora que ele tá acordando mais tarde. Porque quando ele acordava muito cedo, era 10. Então, assim, isso não tem, porque ele tem que dormir 8 horas por noite, porque pela saúde dele, na faixa etária dele. Então, ele tem que dormir às 11. E isso não tem combinado. Agora, jogar videogame, então tá bom, você tem 2 horas, tá, aí a gente combina. Sei lá, fazer exercício, comida, não sei o que. Combinado. Viajar, passear, combinamos. Agora, horário de dormir, escovar dente, não tem combinado. Eu sou sua mãe, né? E eu sei o que é melhor para você nesse sentido, porque senão você tinha nascido de chocadeira, né? Então, não é assim. Você precisa de mãe. Agora, normalmente, quando você conversa e põe um adolescente, né, para fazer parte do seu combinado, ele consegue melhor respeitar aquilo, né? Quando você impõe, é muito mais difícil. Mas aí, eu também falo, 11 horas por quê? Porque você precisa de 8 horas de sono, porque faz bem para sua fisiologia. Aí dou 30 milhões de explicações para ele entender que aquilo vai ajudar ele. Sim. Cláudia, faltam 4 minutinhos. Foi ótimo, muito bom. Faltam 4 minutinhos para a gente acabar a nossa conversa. Eu amei, adorei. Quero que você no Brasil me visitar quando tudo isso acabar. Sim. Visitar também, para a gente conhecer ao para a gente se conhecer ao vivo. Né? Então, aqui eu queria que você falasse um pouquinho agora, né? Para a gente finalizar essa live, que foi muito, muito legal. Sim, eu também gostei muito. Obrigada pelo convite. Acho que estas conversas, ou o papo, como vocês dizem, são muito importantes, não é? E nós conseguimos, assim, trocar ideias e mostrar também aos pais que não é assim tão difícil. Nós conseguimos. Com boa vontade, né? Dá trabalho, mas é bom, né? Sim, mas, por exemplo, quando não sabemos, também podemos pedir ajuda ao nosso adolescente, porque ele também nos consegue ajudar, não é? Se nós dissermos,
efetivamente eu não sei como é que posso fazer, eles ajudam-nos, eles dão-nos Essa esse ajuda, pois feedback. é, nosso serviço é ajudar, né, Cláudia? Tanto a mim quanto você. Acho que o nosso projeto de vida, né, nosso propósito de vida é ajudar os pais e os adolescentes a ter um relacionamento melhor, né? Viver melhor e alcançar as metas, os objetivos. E isso me faz muito bem, muito feliz. E eu sei que é você também, né? E é verdade, faz mesmo muito Flavinha, meu feliz, é amor, mesmo muito muito bom. obrigada, querida. Meninas, foi excelente, que delícia essa conversa. Obrigada, minha amiga querida. Que Obrigada, bom que te ajudou. Espero que tenhamos ajudado mais pessoas. E, Cláudia, um beijo enorme, uma gratidão obrigada. imensa. Um beijo grande para todo mundo de Portugal que está nos assistindo.